causa disso que Deus tem movido muitos de vocês para estar nessa nação. God moves people from nation to nation, from tribe to tribe, because He wants to stir up things in different places. Eu acho que é por isso que Deus, Ele coloca pessoas em várias partes, vivendo várias coisas, para Ele fazer a sua obra em vários lugares. And languages might be different. A linguagem pode ser diferente. Worship styles might be different. Os tipos de louvores podem ser diferentes. But we're there to challenge each other and encourage one another. Mas nós temos que nós temos que desafiar. Motivate. Nós temos que desafiar os outros, né, a fazer algo novo. So when God starts growing a church, once again, things get messy or uncomfortable. E então, quando Deus começou a crescer a igreja, né, as coisas começaram a ficar meio estranhas, meio desconfortáveis. Yeah, if God starts really moving on the people in this city, then some uncomfortable situations will come into your church. Quando Deus começa a mover e a trabalhar numa certa igreja, num certo lugar, algumas coisas desconfortáveis começam a acontecer. And one lady came to our church. E uma mulher chegou na nossa igreja. And she made some people uncomfortable. E ela fazia as pessoas ficarem desconfortáveis. And a lady who grew up in church came up to me one Sunday. E uma mulher que havia crescido na igreja chegou num certo domingo para mim e disse. And she said, "This lady is making me so uncomfortable." E ela disse assim, olha, essa mulher tá me deixando super desconfortável. I find myself getting annoyed with her. Eu me sinto terrível perto dela. I even find myself getting mad at her. E isso me faz ficar irada contra ela. So how do I get rid of this problem, Pastor? Então, pastor, como que eu posso sair desse problema? The answer I gave her, she didn't like it. A resposta que eu dei para ela não gostou muito. I said, maybe God has put you two together for a reason. Eu falei assim, olha, talvez Deus tenha te colocado junto a ela por uma razão. And I'm asking you for the next 4 weeks. E eu te peço pelas próximas 4 semanas. To go out of your way and talk to this lady. Você vá de você mesmo, vá até ela e converse com ela. To show her love. E mostre a ela o amor. To pray with her whenever she has problems. Vá a ela para orar por ela, seja lá o que ela tiver. And I'm asking you to pray every day that God would give you love for this woman. E eu quero que você ore todos os dias para que Deus te dê o amor por essa mulher. I forgot about it. Eu esqueci sobre isso. 4 weeks later, she came back to me. 4 semanas depois, ela chegou de volta a mim. She was smiling, she was almost crying. Ela estava sorrindo e ela estava quase chorando. And she said, God has so changed my heart towards this woman. Ela falou assim, olha, Deus mudou meu coração muito através dessa mulher. I now consider her my friend. E agora eu posso considerá-la como minha amiga. I've had incredible times of praying with her. Eu tive momentos incríveis de oração com ela. God has changed me more than He has changed her. Jesus está mais me mudando do que mudando a ela. And sometimes God allows uncomfortable situations into our lives for a reason. Mas e muitas vezes Deus permite situações desconfortáveis na sua vida por uma razão. I think that this moment that we see right here with this woman bowing down before Jesus. E é isso que nós sentimos quando nós vemos essa passagem da mulher se ajoelhando, se prostrando diante de Jesus. It's one of my favorite moments in the Gospels. É dos momentos mais incríveis que eu mais amo nos evangelhos. What an expression of God's love. Olha a expressão do amor de Deus. He was pushing her to that place of humility. Ele está te empurrando para um lugar de humildade. He was encouraging her boldness. Ele está encorajando a sua força. And when she walked in both boldness, or strength and humility, Ele está e ela começou a andar em força e em humildade. He gave her the miracle. E ele deu a ela o milagre. He answered the prayer. Ele orou, ele respondeu a sua oração. So now I want to challenge you tonight. E agora eu quero desafiar você. How bold are you to ask God and persist? Quanto você está disposto a persistir? Do you just pray once or twice and then give up? Você orou só 1 ou 2 vezes e você pronto já desistiu? When there's silence, Ou quando ele estava em silêncio, do you continue to pray? você continuou orando? I seem to remember a prophet in the Old Testament. Eu lembro de um profeta no Velho Testamento He's looking for a word from God. que estava procurando uma palavra de Deus. And there's fire.
E tinha fogo, but God's not in the fire. mas Deus não estava no fogo. The earth shakes, but God is not in the earthquake. Tinha um grande terremoto, mas Jesus não estava no terremoto. There's a mighty wind, Tinha um vento terrível, and God is not in the wind. mas Deus não estava no vento. What is God in? Onde Deus estava? He's in the whisper. Ele estava He's in the whisper. Ele estava numa... Sometimes God whispers to us. Ele estava numa... Mas como que fala aquele ventinho fraquinho? Brisa, isso, obrigada. Ele está na brisa e às vezes Deus mostra-nos a brisa. Desculpa, Now, moço. why sometimes does God whisper to us? E às vezes Deus coloca brisas perto de nós. If you and I were in a conversation, Se você está numa conversação, and I was yelling across the room, eu estava apenas do outro lado. you can stay very far away from me and still hear my voice. Você pode estar muito longe de mim, mesmo estando ouvindo a minha voz. But if I begin to whisper, Mas Deus vai começar a mandar uma brisa. you have to come close to hear it. E para você ouvir uma voz numa brisa, no meio de uma brisa, de uma voz bem baixinha, você tem que chegar perto. A lot of times God whispers. Há os momentos da nossa vida, Jesus fala baixinho. He speaks in a very silent, still voice. Ele fala conosco numa voz bem mansinha, bem baixinha. Because He wants us to be intimate with Him and close. Porque Ele quer que nós sejamos íntimos dele, chegamos perto dele. When I whisper something to my wife, Quando eu cochicho algo para minha it's esposa, because I want to tell her something that is not information for everybody else. é porque eu quero falar para ela uma coisa que não é uma informação para todo mundo. When God is whispering to you, Quando Jesus está cochichando it's para because você, you're close enough and He can trust you with the information. é porque Ele está querendo dizer a você uma informação que Ele confia apenas em você para dizer. I think we need to not get discouraged or frustrated when God is whispering. Quando eu quero encorajar você a não ficar frustrado quando Deus estiver cochichando. We need to be encouraged Nós temos que ser encorajados. because that means He can trust us with the information. Porque isso significa que Ele está nos confiando aquela informação. Jesus is about to heal her, Jesus, Ele ia curar aquela mulher. and He's about to bring salvation to the whole household. Ia levar a ela a salvação e a toda essa casa. Famous chapter in the Bible, 1 Corinthians 13. 1 Coríntios 13. Can you read verses 4 through 8? 4 to 8. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao versículo 8. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade é o amor, né? A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. It's a good definition of love. É uma boa definição do amor. Jesus is talking with this woman, Jesus estava falando com essa mulher. and they've had this exchange. E eles tiveram essa conversa. And he replies, it's not right to take the children's bread and toss it to their dogs. E ele respondeu a ela, olha, não é certo eu tirar a comida dos filhinhos para dar para os cachorrinhos. And she says, but even the dogs eat crumbs that fall from the table, the master's table. Mas ela falou assim, olha Deus, mas mesmo, Jesus, olha, mesmo os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa do Now, Senhor. I lived in New York for many years, so I have a big imagination. Eu tenho eu morei por muitos anos em Nova York, então eu tenho uma imaginação incrível. You know, there's Broadway shows in New York, and there's all kinds of television in New York. Por causa dos vários tipos de televisão e shows, A lot of things going on in New York. teatro, acontecem muitas coisas lá. But I have a big imagination, and I just think that Jesus was standing there. Então, eu tenho, na minha imaginação, Jesus estava apenas assim em pé. And he's saying, you know, we're not supposed to give food to the dogs. Ele fala assim, olha, sabe de uma coisa, eu acho que
não é bom eu tirar a comida dos filhos e dar para os cachorros. And she comes back with that reply. E ela voltou com aquela mesma resposta. And this is just my imagination. E isso é apenas a minha imaginação. I think Jesus is smiling and saying, "That's a good line. That's humorous." Ele olhava para ela e falava, você tem um bom senso de humor. Olhava dando risada, talvez. Good comeback. Ótima resposta. That's a good response. Ótima resposta. I can imagine him laughing even. Eu posso imaginar ele até dando risada. I love this woman because she reminds me of the persistent or the nagging widow in Luke 18. Eu amo essa mulher porque ela me lembra daquela viúva. Em What does she Lucas do? 13. What does she do? She continues to show up every day. O que ela fez? Ela foi todos os dias, persistiu todos os dias na frente da casa do juiz que era injusto. And she pleads with the corrupt judge. E ela pedia para ele julgar a sua causa. Every day he keeps coming back to his Todo court. dia ele via lá na sua corte. Here's this little old lady. E ele via essa mulher idosa. There again, waiting for him to listen to her case. De novo ela lá pedindo, esperando para que ele respondesse o seu pedido. Get rid of her. Ai, tira ela daqui, vai, manda ela embora. The next day he comes back, she's there again. No outro dia ele voltava para a corte e estava lá ela And de novo. finally he gets so fed up or frustrated. Então, um certo dia ele ficou tão frustrado, tão cheio de tudo aquilo. He says, just give her what she wants. E falou assim, olha, só dá a ela o que ela precisa, vai. And if a corrupt judge can do that, E se até um juiz corrupto pode fazer how isso, much more does God want to do for us? quanto mais o nosso Deus, que é justo, que está no céu, o que Ele não faria para A lot of nós? times we don't humble ourselves as we should. Muitas vezes nós não nos humilhamos quanto We don't deveríamos. persist as we should. Nós não persistimos quanto deveríamos. I mean, a lot of things went wrong with Job, right? Muitas coisas aconteceram de errado na vida de Jó, certo? He was a righteous man, Ele era um homem justo, but he lost everything. mas ele perdeu tudo. Everything but his wife. Tudo e menos a sua esposa. And he's a man who probably wanted to lose his wife. E ele era um homem que provavelmente deveria estar perdendo sua esposa também. She didn't give him good advice. Porque ela não te dava bons conselhos. And he keeps saying, God, why would you do this to me? E ele continuava dizendo, ai Deus, por que você fez isso comigo? I'm a righteous man, and he pleads his case. Eu sou um homem justo, então, por favor, o que está acontecendo? Once again, God is quiet. Deus de novo estava And he quieto. goes on and on about E aconteceu the várias. injustice that occurred in his life. E muitas injustiças aconteceram na sua vida. And then finally God speaks. E finalmente Jesus falou. We find it in Job chapter 42. Nós vemos isso em Jó, capítulo 42. After God spoke, Depois que Deus falou, and he explained a lot of things to Job, explicou um monte de coisas para Jó. Job finally has the nerve or has the ability to speak once again. Jó teve a humildade, né, de falar de novo. And he says E diz, these words, and I'm going to ask you to read 1 through 5. ele fala essas palavras que estão do versículo 1 ao versículo 3. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tu tudo podes, e a nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre um conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas para mim que eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Job said, I have done your work. Jó disse, olha, eu fiz o seu trabalho. He was saying that he lived a moral life. Ele falou assim, olha, eu fiz muito na minha vida. And you've taken everything away from me. E você me tirou tudo. And you haven't given it back. E agora você me devolve de volta. And you won't even answer me. Quer dizer, você não me devolve e não me responde. But he didn't know God as well as he thought he did. Mas depois que Deus falou com ele, And I would argue that none of us in this room know God as well as we think we do. Muitos de nós não conhecemos o Deus, né? Nós achamos que Deus é de uma maneira que não é. The problem for us is the same as the problem back then for Job. O problema para nós é alguma coisa parecida com o de Jó. God loves people and we struggle to love the same people.
Deus ama as pessoas, mas nós rejeitamos, nós deixamos de amar essas mesmas pessoas que Deus And ama. if we really want to see God save our friends and loved ones and our neighbors, E se você realmente quer ver Deus salvando aqueles seus amigos, a sua família, like this woman, it's going to get noisy and uncomfortable. como essa mulher, nós temos que ser It's happening. barulhentos e desconfortáveis. It's happening in our church even now. E isso está acontecendo na nossa igreja até hoje. We have people coming to our church right now that practice witchcraft sometimes. Witchcraft, witches, pagans, Magic. witches. Majitsu? Oh. Witchcraft. Magic. We have people coming to our church that practice, they're witches. Nós temos pessoas vindo na nossa igreja como bruxos, que fazem bruxarias lá dentro da igreja. And as long as they are not coming there to come against us, we allow them to stay. E quando eles vêm na nossa igreja, nós damos a eles a oportunidade de estar. Nós permitimos eles continuarem. And some of them are coming because they see greater power in our God than what they are serving. E muitos são salvos porque eles veem um poder maior ainda no nosso Deus do que no Deus que eles estão servindo. One of them recently told me, E o que recentemente me disseram, she says, I'm getting close, I almost believe. I'm getting close to becoming a Christian. Uma dessas bruxas disse assim pra mim, olha, eu estou muito perto, muito próximo de me tornar uma cristã. I almost believe. Eu quase creio. And then she shook my hand. E ela me cumprimentou. This woman is a good example to us. Essa mulher aqui, ela é um grande exemplo para This nós. Canaanite woman is a great example for us. Ela é um grande exemplo para todos She didn't nós. care what others thought about her. Ela não se importou o que os outros pensaram com She relação a ela. didn't think she deserved mercy. Ela não achava que ela merecia a misericórdia de She Jesus. knew that compared to God, she was not a righteous person. Comparado com a eles, ela não era uma pessoa justa. She was not worried about her own reputation and her image. E quando ela chegou ali, ela não estava preocupada com a sua reputação, com a sua própria She imagem. wanted answers and she wanted help in her situation. Ela queria respostas de Deus, ela queria que Deus ele mudasse a sua situação. And the Pharisees came and they tested Jesus. E os fariseus vieram e testaram a Jesus. But look at the difference in this woman. Mas olha a diferença nessa mulher. She was willing to be tested by Jesus. Ela estava querendo ser testada por Jesus. And if you want God to move in your life, E se você quer que Deus move na sua you're not going vida, to make him prove himself all the time. você não precisa. You're not going to make him prove himself. You're not going to test him. Você não tem que testar a Jesus o tempo todo. You're going to allow him to test you. Você tem que permitir a Ele te You're going to testar. allow him to purify Você you. tem que permitir Ele te You're going to purificar. allow him to cause you to be humble. Você tem que permitir Ele te deixar You're virar going to allow him mais to humilde. build faith in your life. Você tem que deixar Ele testar a sua fé na sua You're going to vida. allow him to grow patience in your life. Você tem que permitir Ele a fazer crescer a paciência na sua vida. How do we learn patience? Como você aprende a ser paciente? By being tested. Sendo testado. We allow him to test us. Nós temos que permitir Ele testar-nos. He resists the proud but gives grace to the humble. Ele resiste os orgulhosos, mas não resiste aos humildes. God always resists pride. Deus sempre rejeita os orgulhosos. Self-love or wanting what we want all the time, that's pride. Quando nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos, isso é orgulho. And when we're only looking out for ourselves, it's hard for God to move in that situation. E quando nós estamos apenas olhando para o nosso próprio umbigo, é difícil Deus trabalhar na nossa When we're situação. constantly getting anxious, when we don't get the answers, or when God is silent, He doesn't want to move in that situation. Porque quando nós ficamos ansiosos, nós impedimos a mão de Deus trabalhar sobre aquela situação. And when God tests us, E quando Deus testa-nos, He's usually just trying to show us that there's pride in our lives. Ele normalmente mostra se há orgulho nas nossas vidas. My question to you tonight Minha pergunta para vocês hoje é: is, will you let Him remove or squeeze out or purify, get rid of anything that prevents you from loving others like Jesus did? Okay, would you let God remove anything será que Deus pode mover, tirar qualquer that coisa prevents you, that stops you from loving others like que Jesus impede did? você a amar os outros como Ele amou? Will you walk in boldness?
Nós and temos call out to que andar Him em for humildade answers? e respirar por respostas. Will you hunger after Him? Quando nós estamos famintos por Ele, And also will you humble yourself nós nos humilhamos. so that you can receive His blessing E fazendo isso, nós recebemos a sua bênção and then be a blessing to others? e viramos uma bênção para outros. When it comes to love, Quando nós começamos a amar, we must remember these two things. nós temos que lembrar essas duas coisas. That perfect love O casts perfeito out amor all fear. todo o medo. There's nothing to be afraid of when love is present. Não tem como você temer ou ficar com medo se o verdadeiro amor está presente. And in the middle of one of my favorite portions of Scripture in 1 Peter 4, E uma das minhas passagens favoritas em Efésios there's a simple little phrase, a simple little verse. tem um versículo muito simples It says, above all, love each other deeply, que o amor lhes foi dado de forma tão profunda because love covers a multitude or many sins. e o amor ele cobre a multidão dos seus pecados. Love washes sins. O amor ele lava os pecados. Love gets rid of fear. O amor ele tira o medo. And I ask you tonight, E eu quero te perguntar will hoje, you allow God você vai permitir Deus to fill you with His Spirit encher-lo do Espírito Santo so that dele, you can walk with force or strength and boldness para que você possa andar em força, em poder and humility at the same time? e humildade ao mesmo tempo? I think God will answer more of our prayers when we're in that place. E eu peço para que Deus esteja respondendo muito as orações dos irmãos nesse lugar. Can we bow our heads? Vamos orar. Curva sua cabeça. I want to make some time for prayer tonight. Eu quero colocar um tempo aqui de oração essa noite. For some of us, we lack boldness. Muitos de vocês estão andando em poder We're not as brave or persistent as we should be. ou não estão sendo tão bravos e persistentes quanto deveriam ser. Maybe fear gets the most of us, or fear causes us to shy away. Talvez o temor, o medo tenha aprisionado vocês e colocado vocês em meio a uma vergonha. Maybe others have hurt us, Talvez pessoas nos machucaram and we have a wrong perspective of God. e nós, assim por causa disso, temos uma perspectiva errada sobre Deus. And so we feel that God doesn't really care about our problems. Então nós pensamos, olha, Deus realmente ele não está nem aí com os meus problemas. But I'm here to tell you today Mas eu estou aqui para te dizer essa noite that God does care. que Deus, ele se importa com você. He cares about our greatest fears, Ele se importa com nossos grandes medos, our greatest burdens, com os nossos grandes pesos. and He wants to intervene and help us. Ele quer nos ajudar, But He also knows what's best for us. mas ele sabe também o que é melhor para nós. He doesn't want to spoil us. Ele não quer nos estragar. He doesn't want to just give us quick answers and have us walk away and be distant again. Ele não quer nos dar respostas rápidas e apenas nos mandar embora para a gente não mudar de He vida. wants us to be close to Him. Ele quer que nós fiquemos perto He dele. wants us to be intimate with Him. Ele quer que nós sejamos íntimos dele. What He longs for most is a relationship, a close relationship with His children. O que ele quer é que nós tenhamos uma intimidade profunda, maravilhosa com o seu He filho. doesn't care how much money you make. Ele não se importa com a quantidade de dinheiro que você He consegue. doesn't care what a beautiful place you live in. Não interessa o lugar maravilhoso que você vive. He doesn't even care about your position in this community. Ele não liga para a sua posição nessa comunidade. What He cares about is a loving relationship with you. O que ele se importa é em ter uma comunhão, uma intimidade amorosa com você. And that's why He tests us. E é por isso que ele nos testa. He wants us to grow. Ele quer que nós cresçamos. He wants us to understand better. Ele quer que nós entendemos He melhor. wants us to have His heart for this world. Ele quer que nós tenhamos o coração dele para esse mundo. And for Him to use us, E nos usar. it's going to require humility. Ele quer nos chamar à humildade. Getting down on our faces. Getting down low.
Ele quer que nós diminuamos mais, humbling ourselves before Him, nos humilhando diante dele and saying we have a need. e dizendo, nós precisamos. Have mercy on me, Lord, I have a need. Senhor, eu tenho misericórdia de mim, eu tenho uma necessidade. And I'm just going to ask you tonight, E eu quero te perguntar essa noite, if God is speaking to you, se Deus está falando com and você He's saying, I want you to step up, I want you to be bolder. e dizendo para você, olha, eu quero que você avance, eu quero que você seja mais humilde, melhor. I want you to walk with greater authority. Eu quero que você ande em grande autoridade. If He's saying that to you tonight, E se Deus está falando assim nessa noite com você, then I'm going to ask you to just come up here. eu peço para você que você venha até aqui na frente. Maybe He's also saying, I Talvez- want you to walk with more humility. Ele está te dizendo, olha, é necessário você andar em mais humildade. You need to just let go of your way. Você tem que simplesmente desistir daquele seu próprio caminho. It's not for you to decide how this should happen. Não é você que decide o que vai acontecer. He's saying to some of us that His ways are better than our ways. Às vezes ele está falando para algum de nós, olha, o meu caminho é melhor do que o seu. And we need to accept that. E nós temos que aceitar isso. So if God has talked to you in any way, Então Deus está falando com você em vários meios. maybe He's asking you to be more bold, Talvez está pedindo para você ser mais melhor. or maybe mais He wants us He wants to give us a greater understanding of humility. Ou Ele quer que nós entendamos melhor o que é a humildade. I'm just going to ask you to come up to the front for a few Eu quero que minutes. você venha aqui na frente por alguns minutos. I want to pray with you. Eu quero orar com você. And I ask Brother Koyama and my wife, Gostaria de que a pastora Ana, minha esposa, estivesse vindo aqui na frente. just move in here. Apenas venha para cá. We're going to take some time to pray for each of you, Nós vamos pegar um tempo agora para orar por vocês. whatever needs you might have here tonight. Para estar impondo a mão sobre vocês essa noite. God cares. Deus se importa. I want you to hear one story before we pray. E eu gostaria de contar uma história antes de nós começarmos a orar. When I arrived at the airport in Tokyo the other day, Quando eu cheguei no aeroporto de Tóquio outro dia, there was a man from my country sitting there with a shirt on. He was sitting there in the airport. tinha um homem lá do mesmo país que eu que estava sentado ali no aeroporto. And his shirt said that he was from a town in Texas. E a sua camiseta dizia que ele era de Texas. And that he worked for the fire department. E ele era do departamento de... And many people heard about the bombing in Boston, right? The bombing that occurred. Ele era um bombeiro e muitas pessoas sabem quando tem um bombeiro. Well, the following day there was a big explosion in this town in Texas. E há um tempo atrás teve uma grande explosão no Texas. And I recognized the name of that town and it was on his shirt. E eu reconheci o nome daquela cidade que estava escrito na camiseta dele. And instead of going to the gate, I stopped with him and I began to talk. E ao invés de eu ir pro balcão de embarque de um lugar que eu precisava ir, eu fiquei parado conversando com ele. And I asked him what happened in the town and he told me the story. E eu perguntei pra ele o que aconteceu na sua cidade e ele começou a me contar a história. And so I just said, well, we're praying for you and I hope God really gives comfort to the people in that town. E eu falei assim, olha, nós estamos orando por você, nós desejamos que na sua cidade aconteça algo maravilhoso de Deus, que Deus conforte o pessoal da sua And as I cidade. began to walk away, E ele começou a sair, a ir embora. the Holy Spirit prompted me to go back to him. E o Espírito Santo, ele me parou para falar com ele. And I said, what happened to your family? E eu perguntei assim, o que aconteceu com sua família? And this tough guy, E esse moço grande, his eyes began to get moist. ele começou a ficar com seus olhos assim, cheios de lágrimas. And he began to tell me that his two brothers were killed. They were firefighters in that explosion. Ele falou assim que 2 irmãos dele haviam sido mortos naquela grande explosão. And that he was returning from that funeral.
E ele estava retornando daquele incidente. He didn't want to say much more. Ele não queria dizer mais. So I just breathed a prayer for him and just put my hand on his shoulder and gave him comfort. Então eu coloquei minhas mãos nos ombros deles e comecei a orar. And told him that we'd be praying, and he thanked me. E eu comecei a orar, então ele me agradeceu. God brought me to Japan Deus me trouxe no Japão to comfort somebody from America who had lost his brothers. para confortar alguém que veio da própria América que tinha perdido seus irmãos. And if God is leading you by His Spirit, E se Deus está te liderando através do Espírito Santo dele, He will use you in very unique places Ele vai usar você em vários lugares únicos, and unique situations em situações únicas, to bring life and hope to others. para trazer força, vida e esperança para pessoas. But we have to be bold. Mas nós temos que ser We have to be humble. humildes. Lord, I just pray for each person Senhor, right nós now oramos por cada um that stands here tonight. que estão em pé aqui nessa noite. Holy Spirit, you know each of these people individually. Você sabe cada uma dessas pessoas God, you individualmente. created each person that is Senhor, o standing here Senhor tonight. criou cada pessoa que está aqui nessa noite. You created them for your glory. O Senhor criou-os para a sua glória. Your scripture says that they were created to do good works even before they were born. As tuas escrituras dizem que criou as pessoas para que elas fizessem obras boas antes mesmo de elas nascerem. And that their lives were intended to glorify their Father in heaven. E essas vidas estão desejosas de ter uma vida que glorifique o nome do Pai. So I pray, Lord, that you would speak to each person that stands here Então, tonight. Senhor, nós pedimos para que o Senhor fale com cada um que está aqui nessa God, noite. that you would give them a spirit of boldness and strength. Senhor, dê a eles esse espírito de coragem, That they would persist like that nagging widow until they get an answer. para que eles sejam igual àquela viúva que persistiu na sua resposta. And that silence would not stop them. Que o silêncio não parou, That others would not stop them. que outros não a pararam, But they would hang in there and continue to pursue until their need is met. mas que fez com que ela continuasse persistindo naquilo que ela God, precisava. that you would use them to help others who have needs. Senhor, o Senhor escolheu ela para fazer a sua I vontade. pray for each person here also Eu oro para essas pessoas também que estão that you aqui. give them the strength Que o Senhor os dê força. that as you test them, E conforme o Senhor teste a they would eles, come through and pass the test. que eles venham a passar nesse teste. That their motives would be pure. Que suas vidas sejam puras. That pride would be gone. Que o seu orgulho seja tirado. And that love for you and love for others would increase. Que o amor deles pelas pessoas e pelo Senhor venha a We crescer pray cada that vez you would mais. anoint each of these people by your Nós Holy oramos, Spirit. Senhor, que o Senhor venha estar ungindo a cada um com o Teu Espírito Santo. Give them a hunger to be filled to overflowing. Dê a eles fome pela Tua presença. Intervene, Lord God, in their lives. Dê energia, Senhor, nas vidas deles. Lord, I pray that signs and wonders would follow them. Senhor, eu oro, Senhor, porque o Senhor esteja tocando cada um. That they would have to chase after miracles. Que eles venham a ter desejo de perseguir That miracles would os follow milagres. them. Mas que eles não venham perseguir os milagres, mas que os milagres venham seguir atrás That deles. signs and wonders would follow them. Porque os sinais os seguirão. Increase their faith, Lord God. Acrescenta a eles fé, Senhor. Help them to see with your eyes. Ajuda eles a verem com teus olhos. I pray that those who are possessed by demons would be freed because of their faith. Eu oro, Senhor, para que os demônios sejam tirados das pessoas, que pessoas sejam libertas de demônios através da fé deles. I pray that the sick would be healed because of their faith. Eu oro, Senhor, para que através da fé deles os doentes sejam curados. I pray that the physically blind and the spiritually blind would see because of their faith. Eu oro, Senhor, para que através da fé deles os cegos espiritualmente e fisicamente sejam curados. That captives would be set free because of their faith. Que os cativos sejam libertos, Senhor, através da fé deles. That one day they would stand before you E um dia eles estarão em and frente do hear, Senhor. well done, good and faithful servant. E o Senhor o dirá: bom trabalho, meu bom fiel, I pray that sabe? each person here would live for eternal things. Que cada um aqui, Senhor, se interesse mais pelas coisas eternas. And that the things of this world E que as coisas desse mundo would not matter to us. não tenham muita importância para eles. Use us for your glory. Usa-nos, Senhor, para a tua glória. Can each of you just raise your hands to Him right now? Será que você pode agora estender as mãos Just ask Him to para use eles you. e dizer: Senhor, será que o Senhor pode me Just usar? commit your life to being used by God. Eu quero ser usado, Senhor, pelo Give Him Senhor. permission to do whatever He needs to do to use Dê you. a Ele permissão para fazer com você o que Ele precisa fazer. Just ask Him right now.
Peça isso a Ele agora, em oração. We're just going to pray with each of you Nós one at vamos a orar para time. cada um de vocês. Você tem. Hallelujah. I just want to say God loves you. Eu só queria dizer que Jesus te ama. He loves you so much. Deus te ama muito. And no matter what the enemy has said to you, God loves you Não dearly. importa o que o inimigo disse sobre você e para você, Ele te ama He profundamente. wants to minister to you. E Ele se importa com você. He wants to hold you in his arms. Ele quer te dar um abraço, envolver você nos seus braços. He wants to heal you. Ele quer te curar. He wants to take care of your wounds Ele quer cuidar de você so that you can be an instrument of healing for others. para que você seja um instrumento de cura para outros. And he'll take every hard thing that you've gone through E pegar tudo aquilo que machucou o teu coração and he'll use it for his glory. e usar isso para a glória dele. He'll be glorified even through the difficult things that you've gone through. Glorificar o nome dele através de coisas difíceis através de você. He'll be glorified not only on the mountaintop experiences but in the valleys. Mas que ele seja glorificado não apenas nas altas e grandes experiências, mas no vale também. He'll be glorified not only in your victories Que ele seja glorificado but even através through das your suas dark vitórias. times. Através das suas vitórias e também dos seus momentos de escuridão. He loves you. Ele te ama. He loves you. Ele te ama. He loves you. Ele te ama. And he wants to love others through you. E Ele quer amar outros através de você. Oh, just accept that right now. Só aceita isso agora. Everything, salvation and healing.